Amém, queridos. Boa noite. Graça e paz. Podem se assentar. Só o Gli vai ficar ali para me ajudar. É um prazer, uma honra mesmo estar aqui, dividindo a palavra com vocês. Eu sou sincero em dizer que eu gosto muito de ouvir. Eu prefiro ouvir. E eu sei que quando Deus chama é que tem um propósito e eu me preparo para isso, para ficar sensível a isso. Eu gosto quando o Senhor levanta outras pessoas para poder falar, porque eu sei que Ele usa o corpo todo. Ele não tem exclusivos e não sou exclusivo. Amém? Então eu recebo de todos. Nós vamos falar um tema aqui sobre um homem segundo o coração de Deus. E é um tema desafiador, né? Porque quem se considera um homem segundo o coração de Deus, né? Então, se a gente passar um filtro em nós e olharmos por toda a palavra de Deus, Deus estabelece Davi como um homem segundo o coração de Deus. Paulo, que é Paulo, nem se considerou um homem segundo o coração de Deus. Nem Pedro, nem Timóteo. Eu sei que Jesus foi, não precisa nem dizer, né? Jesus foi perfeito em todas as coisas. E sabemos que Davi não foi perfeito em tudo. Ele teve muitas falhas durante sua vida. Mas o que é que Deus viu nesse homem a ponto de declarar e dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus, mesmo com todas as suas falhas? Então eu me atentei e me concentrei nesse período a estudar os livros de Samuel. Então eu peguei uma ajuda aqui de projeção para nos ajudar a ganhar tempo também. Amém? Então conto com a intercessão dos irmãos, amém, de estar conectado, porque eu sei que essa palavra ela vai frutificar, ela não para aqui, ela toca a nossa vida e toca a vida de outras pessoas depois, amém? Antes de falar exatamente da vida de Davi, né, eu queria pontuar algumas coisas que estão relacionadas ao contexto do cenário daquele povo de Israel naquele tempo, tá? Então eu queria que vocês abrissem primeiro comigo em Juízes, no capítulo 19, versículo 1. Juízes 19, 1. A gente vai começar a entender por que a necessidade, qual a necessidade de ter naquele tempo um homem segundo o coração de Deus. Juízes 19, 1 diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tornou para si uma concubina que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. Eu estou lendo aqui na Bíblia, Nova Versão Internacional. A Bíblia, a Mensagem, ela coloca esse termo infiel como adultério. Ela fez cometeu um adultério. Se você ler na revista atualizada e Nova Versão Transformadora, ele vai trazer um outro termo que não dá a conotação de infidelidade. Mas dentro do contexto infidelidade, o termo infidelidade você ouve muito comum hoje durante a nossa sociedade hoje, nos tempos de hoje. Infelizmente nós ouvimos muito sobre infidelidade e também infidelidade dentro do povo de Deus. Sabe, o temor ao relacionamento, ao casamento, ao matrimônio, esses valores têm se perdido e as pessoas têm infelizmente esse pecado tem feito parte muitas vezes da igreja também, além do mundo. E aqui, antes a gente vai lá para o versículo 25, tá? Mas antes disso, para ganhar tempo, eu vou resumir o que aconteceu. Essa mulher, ela acaba adulterando e volta para a casa dos seus pais, e esse marido, de repente, ele fala: puxa, eu gosto dessa mulher, eu estou parafraseando, e vou atrás dela. E vai atrás dela de novo. Então ele mora nos montes de Efraim, tá? E ela mora em Belém de Judá. Eu tentei calcular a distância para nos ajudar. Eu tentei falar assim, daqui até Itaquera. Não deu, não rolou. Mas eu vou chutar aqui que o Felipe já se situou ali, né? Que quando a gente conhece a distância, o espaço, nos ajuda a entender a distância e o porquê teve toda essa história. Então, ele, independente disso, ele deve ter caminhado ali, sei lá, seus 10 quilômetros até 10 a 20 quilômetros até a outra cidade de Belém de Judá.
Ele vai até a casa dessa mulher, o pai a recebe e fica mais um dia, fica 2 dias, fica 3 dias, fica 4 dias, acho que ficou até 5 dias. E ele consegue fazer com que ela volte pelo caminho com ele. E no meio do caminho, mais ou menos, né, vamos pensar num bairro bem Barra Pesada, né, eles estão cansados, eles começam, e naquela época era muito comum eles baterem nas portas para conseguir abrigo, eles não conseguiam naquele lugar, e eles ficam sentados numa praça, e ali passa um outro senhor e olha, o que vocês estão fazendo aqui? Ele fala, nós estamos tentando encontrar um caminho, um lugar para dormir, mas a gente não está encontrando. Ele falou, de onde vocês são? Ele falou, eu sou lá dos montes de Efraim. Ele falou, eu também era de lá, né? Eu agora moro aqui em Gate, então vem cá, vem dormir na minha casa. E eles vão, comem, bebem, se alegram, e estão lá trancados, a concubina, que a Bíblia declara, tá esse senhor, e está o dono da casa, e a filha dele, e começam vários homens a bater na porta, dizendo assim, tem esse estrangeiro aí, manda ele aqui para fora que a gente quer abusar dele. Abusar sexualmente deles, queriam estuprar um homem. E era um senhor, a Bíblia fala que era um senhor velho. E ele fala assim, não posso fazer isso. Olha, tem a minha filha que é virgem e tem a concubina aqui, se vocês quiserem. E aí vamos lá para o versículo 25. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Versículo 26. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Aconteceu um estupro coletivo. Estupro coletivo é um termo que você tem ouvido, infelizmente, comumente. Talvez na minha infância, se eu ouvisse sobre isso daí, eu falei, o que é isso? Mas infelizmente hoje, você pega qualquer tipo de notícia, a quantidade que tem acontecido, ela é assustadora. A quantidade que nós temos, eu mesmo pessoalmente tenho conhecido pessoas que foram abusadas por pessoas de família. Parentes meus que sofreram na rua isso, mulheres. Eu acho uma coisa absurda, mas isso tem se tornado muito comum na sociedade. Vamos para o versículo 28. Ela é deixada na porta ali. E ele, quando sai, o marido diz assim, levanta-se, vamos. E não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Então ele está naquele trajeto e volta para Efraim. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes. E as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram, nunca se viu nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Imagina essa situação, alguém com uma frieza tal, naturalmente pelos abusos ela chegou a morrer. E ele, por vingança, para mostrar para todo mundo que fizeram com ele, ele corta ela em 12 pedaços e manda um pedaço para cada cidade. E se você for olhar depois, as cidades ficam iradas com aquilo e vão atacar Benjamim, a cidade de Benjamim. Tem uma guerra civil ali. Eu chamei esse contexto aqui de uma crise moral. E nós passamos hoje por uma crise moral. Era o tempo daquelas pessoas. Não existia um rei, existiam juízes que eram levantados naquele tempo. Amém? Eu queria que vocês agora comigo fossem em 1 Samuel 4,15. Samuel 4,15. Aqui nós vamos falar de um sacerdote que é bastante conhecido. Não sei se todos conhecem no detalhe, mas eu creio que quem está aqui eu já ouviu falar sobre ele. Diz assim, versículo 15, era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. Disse o homem a Eli, eu sou o que saí das fileiras e dela fugi hoje mesmo. Perguntou Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu diante dos filisteus, hoje grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida,
e próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiram: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E ela falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Eli era um sacerdote que tinha a obrigação de ser um exemplo de sacerdote. Ele, além de não ser um exemplo de sacerdote, ele via os seus filhos corrompendo a tradição, estuprando também as mulheres que iam oferecer os sacrifícios, comendo as ofertas, de uma forma tão deliberada, algo tão que para o ritual que era estabelecido no Velho Testamento, eles tratavam de uma forma tão leviana. E ele olhava tudo aquilo e não fazia nada. Ele estava mais preocupado ali em ocupar a posição de seu sacerdócio e não fazia nada para mudar. Eu chamei esse pedaço aqui de uma crise religiosa. Estamos hoje vivendo também uma crise religiosa, onde a referência de bons crentes ou de boas igrejas, ela é muito questionada, porque existem, não estou falando da liderança em si, estou falando do corpo de Cristo como um todo, que são sacerdotes. Aqui existia apenas um, mas a palavra de Deus fala que nós somos sacerdotes, e temos que ser os exemplos, as referências para as outras pessoas. E isso tem sido corrompido, famílias perdidas, famílias que estão se deteriorando. A quantidade que, se você fazer uma pesquisa, o censo de quantidade de cristãos que existem hoje são milhares, mas se fizer, a gente talvez está com aqueles cristãos muitas vezes não praticantes. A gente não está falando de pessoas que são perfeitas, mas que buscam como um alvo, buscar melhorar todos os dias. E Eli aqui fazia vista grossa. Esse era um outro cenário moral e agora o religioso. E eu queria que vocês agora abrissem comigo no capítulo, em Juízes 1, 21, 25. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Esse é o último versículo do livro de Juízes. Cada um fazia o que achava mais reto. Parece muito comum. Eu sei cuidar da minha vida. Você não paga as minhas contas. Quer cuidar da minha vida? Então eu te dou uma lista de boletos, você paga e você pode dar uma opinião nela. Vocês já ouviram sobre isso? A quantidade de coisas, você talvez com uma muito boa intenção, mas você não é muito bem aceito. Cada um quer fazer aquilo que quer, que acha que é certo para a sua vida. Agora vamos para mim em 1 Samuel 8:3. 1 Samuel 8:3. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Nesse contexto, antes de nós lermos, Samuel ele já está avançado em idade e ele separa os filhos para tomarem o lugar dele. E aqui acontece o seguinte, versículo 3: mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Gente, Samuel foi um homem excelente. Foi um profeta de Deus de verdade. É difícil julgar. Eu gostaria de ter uma notícia muito diferente aqui, falar assim, os filhos seguiram o caminho do pai, e foram excelentes, e fizeram grandes coisas. Mas a influência estava tão grande, que até os filhos dele, como um homem exemplar que ele era, foram corrompidos. Isso é um alerta para mim e para você, que a gente pode estar na igreja, mas as influências hoje do mundo estão entrando muito forte nas empresas, em todos os lugares, em que nós muitas vezes podemos ser tentados a nos tornarmos o quê? Gananciosos. A questão de nós falarmos muito sobre, nós queremos uma prosperidade bíblica, que nós podemos muitas coisas, só que a gente tem que tomar um cuidado muitas vezes sobre isso, né? A que ponto eu quero ter? Por que eu quero ter? Eu creio que Deus ele não quer que a gente tenha falta de nada. E eu creio que aqui todos nós
temos aquilo que precisamos no momento. Talvez não tenhamos na quantidade que gostaríamos. Mas eu creio, somos agraciados pelo Senhor. Não vejo ninguém aqui sem um braço, sem uma perna, sem nada, respirando, sem aparelhos. Temos uma casa, temos uma cama para dormir, temos um cobertor. Não sei se alguém ficou sem tomar um café da manhã aqui, ou almoçou, ou às vezes até tomou um café da tarde. A gente está na frente de milhares de pessoas. A prosperidade, ela nunca está ligada primeiro no ter, mas sim no ser. Então, a ganância e eles aceitavam suborno para falar assim, olha, quanto você quer para você fazer isso daqui? Porque vocês representam, estão à frente de pessoas. A gente não pode abrir mão dos nossos valores por nada. Amém? E no versículo 5, e eles disseram, olhe, o Senhor já está idoso, seus filhos não seguem o seu exemplo. Olha um cego falando de outro cego. O povo também não seguia. Mas cada um fazia o que queria. E eles falam assim, escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Eu não sei se você já ouviu dessa forma, mas foi o primeiro impeachment que aconteceu. Aonde Deus era o governo principal. Eles falam assim, olha, está vendo a nossa situação da nossa nação como que está? O povo de Israel, a gente agora quer um rei. Um rei para nos governar. Só que o problema não era o rei. E sem discutir essa questão do impeachment, aqui não é um palanque político. Amém? Sem julgar se quem foi tirado, se era correto ou não. Mas uma coisa eu sei, que esse governo aqui era correto. Era perfeito. E não merecia o impeachment. Mas a dureza do coração desse povo, eles falaram, eu quero um outro governo, mas nada a ver com esse que a gente tem, igual das outras nações. E Samuel fica indignado. E ele vai para o Senhor orar. Ele falou, Samuel, é o seguinte, fique em paz. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Faz o seguinte, dá um rei para eles. Agora fala o seguinte que esse rei vai ter. Aí fala assim, olha, ele vai cobrar imposto, vai pegar a mulher de vocês e vai levar como escravo. Vocês vão ter que pagar 10% de não sei o quê. E coloca um monte de restrições. E o povo no final ouviu e falou assim, tá bom, aonde que eu assino o cheque? Aonde que eu assino o contrato que eu quero esse rei? Como uma crise política. Pensa num povo cego perdido, numa crise moral, religiosa e política. Essa semelhança não é mera coincidência do que nós vivemos hoje. Por isso a importância de nós buscarmos alguém que nos governe, né, como uma nação que tenha o Senhor como princípio. Vai ser perfeito? Não. Mas o princípio vai estar lá. E vai poder direcionar. E nós somos aqueles que vamos estar intercedendo por essa pessoa. E por todos os outros, para que os princípios se permaneçam. Amém? Queria que vocês abrissem comigo agora em 1 Samuel 16. Agora nós vamos começar de verdade a passear um pouquinho e vocês entenderem o contexto da nação naquele momento. Até aqui nesse momento, antes de nós começarmos a ler, Saul já é rei, mas ele está tomando por uns caminhos errados. Ele até começou certo. Eu vou repetir uma frase que nós já ouvimos muitas vezes nos nossos cultos. Não importa que você comece certo, mas que você termine certo também. Amém. Saul começou certo. Ele foi escolhido, ele era bonito, ele era alto, né? Ele se diferenciava dos demais. E tinha até um coração humilde. Quando ele foi ser estabelecido rei, ele até se escondeu acho que no meio dos bois ou alguma coisa assim. E ali naquele momento, ele é separado. Mas também existe uma frase no mundo que diz assim: quer conhecer um homem de verdade? Dá poder a ele. E ele começa a demonstrar que verdadeiramente ele não era um rei conforme o coração de Deus. E vírgula, foi conforme a oração do povo.
perdão, conforme o pedido do povo. É isso que vocês querem? Um rei como outras nações? Eu conheço o futuro. Vai ter um Saul lá. Mas eu sei que um dia eu vou estabelecer um homem, segundo meu coração, que vai mudar tudo isso. Vocês vão ver, povo. Hoje, nessa nação, nós somos esses homens. Não somos Saul, mas somos esses homens que vão fazer a diferença nessa geração. Não somos perfeitos, mas vamos agarrar os princípios. Amém. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo. Esse ruivo tem uma conotação de moreno, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. A gente já conhece um pouco dessa história. E Davi estava lá nas malhadas, ele nem era tão visto, né? Ele nem era tão evidente, mas estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas. Samuel primeiro até olhou Eliabe e falou: esse aqui deve ser, porque ele era alto, ele era forte. E Deus falou: eu rejeitei já esse. Né? E ele vai aprendendo também o modelo de Deus. E nós hoje vivemos, imagina você naquele momento, ou num tempo como hoje, imagina você, nós não temos rei aqui, mas você é escolhido, ou comentam assim: olha, você vai ocupar uma posição de destaque. Ser rei era uma posição de destaque, ia mudar realmente a vida de Davi, certo? Como hoje muitas vezes algumas pessoas podem, como que eu posso dizer, levar isso. Eu peguei uma imagem aqui, talvez hoje alguém já estaria tirando uma selfie assim, com uma coroinha na cabeça, dizendo assim: olha, rei de Israel, ou posição de destaque, chegou a minha vez. Talvez se eu olhar só para a imagem, tirar uma foto dela e falar: pai, eu quero lembrar desse dia, porque eu quero todo dia lembrar da promessa que o Senhor me fez, e eu sei que vou cumprir. Eu tenho várias leituras para ela. O problema não é a imagem, não é a foto, você fazer isso, mas assim, a motivação do seu coração em fazer isso. Porque eu julgar a foto não quer dizer nada. As pessoas vão julgar a foto, mas Deus vai julgar o nosso coração. Às vezes eu quero dar essa mensagem, eu só quero guardar. Vou colocar na minha rede social e colocar ali: o que aconteceu? É bem isso que vai acontecer. Deus prometeu para mim. Alguns vão julgar aparecido, outros vão falar assim: puxa, é merecido, bênção de Deus. Mas o maior cuidado é eu não ter no meu coração hashtag perdeu Saul, hashtag futuro rei de Israel. Amém? Que muitas pessoas são tentadas a isso. E agora o que mais me chama a atenção, né? Como é que Davi, um pastor de ovelhas, ia chegar até o reinado? Será que ele ficou pensando ali: agora, o que eu vou fazer? Como que eu faço para chegar até o reinado? Como que eu faço para ter amizade com Saul, que é o rei hoje? O que eu faço? O que eu preciso fazer? Talvez naturalmente falando, quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente pode começar a pensar os caminhos para isso. A gente não precisa se preocupar com esses caminhos. Se Deus prometeu, a gente não precisa se preocupar. Na verdade, a gente pode atrapalhar o Senhor. O que aconteceu com Davi? Antes disso, antes de ler esse versículo, Saul é atormentado por espíritos. Ele lá atormentado falou assim: como que eu faço para me livrar disso? Precisa ser um músico muito bom. E vocês conhecem um músico muito bom? Conhecemos. Tem um lá,
que toca a harpa muito bem. Traz ele para mim. 1 Samuel 16, versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Para onde foi Davi? Voltar a fazer o que ele fazia antes. Davi não buscou meios para falar: bom, rei de Israel, cuidar de ovelha? Pai, seguinte, pode arrumar outra que isso aqui para mim agora não serve mais, não cabe mais com a minha patente. Você é rei de Israel? Cuidar de ovelha? Não, ele voltou a fazer o que ele fazia, porque aquele que prometeu vai ter o tempo certo de te colocar na posição que ele prometeu. A gente não precisa cortar os caminhos. E falou: vou continuar sendo fiel aonde eu fui encontrado, porque se eu continuar fiel aonde eu fui encontrado, eu vou ser levado para lá. E a essência do coração de Davi em adorar o Senhor levou ele até diante do rei. Então, uma coisa que de verdade, eu não me preocupo. Como eu vou chegar? Eu sei que se ele prometeu, ele vai fazer isso de alguma forma. O que eu preciso ser é ser fiel hoje ao que eu tenho. Eu tomo muito cuidado. Eu não tenho nenhum problema. Assim, vocês dificilmente vão ver. Porque eu tento cuidar isso no meu coração. De compartilhar coisas minhas. Eu fico até sem graça às vezes quando vejo um cartaz com minha foto. Sério mesmo. Porque eu gosto de ver outros. E eu falo: Senhor, obrigado. Porque eu não oro nem por isso. Não oro. E a gente vai ver aqui que existe um grande valor maior de você orar pelos seus irmãos, que eles vão mais longe que você. Amém. Abram comigo. Aliás, não precisam abrir não. Vocês vão acompanhar porque eu coloquei aí um versículo que é Jesus dizendo, e eu creio que ele vai dar luz e entendimento em relação a isso que eu estou dizendo. A Aurélia esses dias ministrou sobre isso, falando que nós vamos brilhar, que nós somos luz do mundo. Certo, Aurélio? Você acha que ministrou esses dias aqui no culto de terça a respeito que nós iríamos brilhar, que nós somos luz, somos sal da terra. Vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. E não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. E eu concordo com Jesus, que fala a respeito que nós somos o sal da terra e luz nesse mundo para brilhar. Mas um detalhe muito importante: a luz não se coloca no pedestal, a luz é colocada no pedestal. Então eu não preciso me preocupar o quando eu vou brilhar. O importa é que eu esteja com a lâmpada acesa. E às vezes se colocar nesse lugar antes do tempo é prejuízo, porque não existe graça nesse tempo ainda. Cortar os caminhos. Amém? Não busque meios para chegar onde Deus te chamou. Deus, Ele sabe mais do que nós. Lição: saber esperar o tempo certo. Precisamos saber esperar o tempo certo. Amém? Abram comigo em 1 Samuel 18, versículo 7. Esse contexto trata sobre a inveja de Saul e Davi. Você acha que a inveja hoje é algo que infelizmente permeia o mundo lá fora e às vezes até o mundo dentro da igreja? As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que falta senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Infelizmente, Saul
não soube aproveitar o liderado que ele tinha. Um homem com o coração correto, que ia combater, que ia vencer por ele muitas coisas. Mas ele preferiu se comparar. E a pior coisa que a gente pode ter é se comparar um com o outro. Somos diferentes. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo. Eu sempre uso esse exemplo para mim. Eu acho que eu sou, talvez, a cutícula da unha aqui. Sabe? A cutícula da unha, às vezes não tem uma grande importância, mas tira ela só. Já tirou? Já puxou a pelezinha que cresceu aqui? E aquilo inflamou? Porque a cutícula, ela protege que as impurezas entrem. Enquanto ela está lá no lugar certo, está tudo bem. Agora tira ela. O que acontece? Inflama. Você toca, você lembra desse dedo, ele fica pulsando, né? E é nada aqui. Estar no lugar certo, onde Deus quer que você esteja. Todos nós temos importância em qualquer lugar do corpo de Cristo. Amém? Lição: não inveje o crescimento ou bênçãos do próximo, mas alegre-se como sendo com você. O contrário da inveja é: como posso ser útil para contribuir que você chegue à vontade de Deus para a sua vida? Quero dizer que vocês contribuem para o meu crescimento. Vocês contribuem para que eu chegue no lugar onde Deus quer que eu chegue. E o meu papel é contribuir para que isso aconteça com vocês também. E eu queria aqui que vocês assistissem um trechinho. Não sei se vocês já viram no YouTube ou na internet esses dias. Dá para pôr o som ali, por favor? Vamos ver. De jogo com a vitória do Peñarol por 1-0 fora de casa contra o Plaza Colônia. Quando tudo parecia terminado, entra em campo o menino Lucas, com a bola embaixo do braço e se aproxima do goleiro Dawson, do time adversário ao dele. Geralmente esse tipo de encontro termina em confusão, mas o que Lucas queria era só bater um pênalti pelo Plaza. O goleiro abraçou o torcedor e o sonho dele. O juiz viu o lance e entrou na história. O árbitro autoriza e Lucas chuta. A bola entra no cantinho direito do gol. Futebol não são 11 para cada lado. Às vezes, são 2 realizando o sonho de um. Lucas, que tem síndrome de Down, virou o jogo e pôde comemorar com a coreografia dos craques não outro resultado, que não a solidariedade. Amém. Eu assisti isso e é inspirador. Eu gosto de assistir essas coisas. Mas, talvez de propósito, o Senhor me levou a assistir na narração dessa mulher, dessa repórter que está falando. E ela falou a seguinte frase: Futebol não são 11 de cada lado. Às vezes são 2 realizando o sonho de um. Naquele momento, aquele goleiro e aquele juiz se uniram para realizar o sonho daquele garoto. E o que mais me impressiona é que o jogo já tinha acabado. Aquele goleiro não falou assim: gente, atenção aqui, é o que eu vou fazer agora com esse menino. Não. Ele apenas pôs a mão no braço, foi até lá: eu vou realizar o seu sonho. E a câmera começa a acompanhar aquele lance. Os olhos do Senhor estão apontados para nós, unindo propósitos para realizar o sonho, talvez, de alguém que não seja o seu. E aquele juiz se coloca na posição, apita. E aquele goleiro, que teria até condições de pegar aquela bola, deixa entrar e faz aquela pose. E foi bem batido. Eu vi que foi bem batido, né? Amém? E aquele menino sai celebrando. Na hora que eu assisti e ouvi essa frase, eu anotei. O Espírito Santo falou exatamente essa outra frase para mim. A intercessão por um irmão
São pelo menos 2 unidos, você e o Espírito Santo, para a realização do sonho de um. Quando eu proponho ou me proponho a orar pelo meu irmão, para que ele alcance os planos de Deus, sem ninguém ver, sem ninguém saber, Deus, ele começa a olhar aquilo. E sabe que ele é justo para até te galardoar pela intercessão que você fez. E quando você começa a semear isso, e quantas vezes, irmãos, eu tenho ouvido pessoas que têm orado também por nós, ou pela minha família, e eu sei o quanto valor tem isso. Eu sei quem eu era. Eu sei que se eu tenho alguma coisa hoje, eu nunca sonhei, nunca pensei, nunca desejei no meu coração. Eu falei, só pode ser a graça, pode ser o amor de Deus para isso. Ele faz isso. E agora você procura o nome desse goleiro, aparece várias listas no Google. Ele não pediu para isso. Ele não pediu para aparecer. Mas ele marcou a vida daquele menino e marcou a história, o que esse vídeo foi compartilhado. Eu imagino Deus compartilhando com os anjos, ó. Aquele lá, ó. Vou te dizer o nome dele. Vai lá. Atende as orações. Cria conexões. Eu só vou ler esse, Mateus 7,12. Jesus dizendo, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se a gente lê esse trecho na Bíblia, está como uma regra de ouro, é o Sermão do Monte, está escrito regra de ouro. E antes disso, dessa regra de ouro, Jesus está falando exatamente, orai, né? E falando assim, aqui se bateu a porta, ela vai se abrir, está falando no contexto de oração. Se eu puder gastar tempo aqui do que somente orar por mim, pelos sonhos que Deus tem para a minha vida, pelos planos que Ele tem para realizar, e eu poder começar a tirar um pouquinho a atenção de mim, e falar, Senhor, toca a vida desses homens na igreja, que eles sejam sacerdotes e homens segundo o Teu coração, guarda a vida deles, Pai, para que nenhum mal aconteça, que eles possam ir e voltar, que eles possam frutificar, aqueles que procuram um trabalho, que eles possam encontrar algo excelente, Senhor. Que eles ganhem bastante, que eles possam, Senhor, abençoar a sua casa, que eles possam abençoar a igreja, Senhor. Que eles sejam homens segundo o seu coração. E eles vão ser inspiração para a minha vida, porque isso acaba sendo uma retroalimentação. Aleluia. Abram para mim, comigo em 1 Samuel 18, versículo 17. E com a inveja de Saul, ele arma um plano para matar Davi. Diz assim, certo dia Saul disse a Davi, estou pronto a lhe dar a minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Antes, porém, sirva-me como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, em vez de matá-lo eu mesmo, eu vou enviá-lo aos filisteus, e eles o matarão. Pensa comigo aqui. Ele está diante do rei, mas ele não entende que Saul tem inveja dele. E ele faz uma proposta, olha, casa com a minha filha. Talvez, pensando assim, bom, Deus me prometeu que ia ser rei, agora estou diante do rei, quer que eu case com a filha dele. Acho que é vontade de Deus. Acho que está tudo certo. Porém é o que ele responde no 18. Davi, porém, respondeu a Saul, quem sou eu e quem é a minha família em Israel para que eu me torne genro do rei? Humildade de coração. Talvez a gente tem e crê que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos, nós temos. Isso é de Deus. Mas existe algo que a gente reconheceu onde nós estamos nesse momento. E falar, Pai, eu estou aqui, eu vou avançar.
uma humildade de coração que não quer avançar os passos antes. Davi não pensou, assim a palavra diria que ele pensou, mas ele mais se preocupou assim, puxa vida, como que o rei está fazendo essa proposta para mim? Não é condizente. Uma humildade de coração. E aqui, versículo 19, e assim quando chegou o tempo de Saul dar a sua filha, eu creio que depois ele aceitou. Ele ponderou primeiro, mas ele aceitou. A dar a sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, um homem de Meolá. Lição: ser um homem de palavra e da palavra é algo que Saul não foi. Saul prometeu. Ele falou, eu vou dar para você a minha filha. E depois deu para outro e não deu nenhuma satisfação. Nós precisamos ser homens de palavra. Se nós dissemos que vamos fazer, nós vamos fazer. Será assim? Será assim. Conforme a palavra. Amém? Abram comigo agora no capítulo 24, 1 Samuel 24, versículo 4. Aqui vai ser a junção de dois contextos. Antes de nós lermos, só para você entender o pano de fundo daqui, Saul está indo atrás de Davi, está perseguindo Davi, e Davi está escondido bem no fundo de uma caverna. E naquele momento, ele está bem no fundo, Saul está lá na caverna também. Uma das versões fala aliviando o ventre. A gente entende o que é, né? Eu não preciso dizer em outras palavras, está aliviando o ventre. E aqui ele começa o seguinte, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Os seus guerreiros dizendo, é a sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregaria o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então com todo cuidado Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. A sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso ele disse aos homens, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, um ungido de Deus, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele, ó meu Senhor, ó rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul, porque o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal. Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns dos meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse, jamais farei mal ao rei, pois ele é um ungido do Senhor. E quando Davi terminou de falar, Saul respondeu, no versículo 16, é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar. 17, e disse a Davi, você é mais justo do que eu, pois me pagou o mal com o bem. Nós temos um contexto aqui em que ele tem o aval de Deus para executar, mas ele naquele momento prefere, eu não posso fazer isso. Imagina você ter o aval do Senhor para fazer algo e você decide não fazer em questão de honra, porque ele considerava Saul, apesar de tudo, como ungido do Senhor, e ele não poderia fazer aquilo. Ele não quis expor, não quis usar daquela oportunidade para fazer aquilo, por causa da posição de Saul. E Saul diz aqui, pois me pagou o mal com o bem. E nós entendemos muito bem isso, a questão da honra, porque Saul era um ungido, porque era o líder, que ele não deveria fazer isso. Nós somos muito ministrados, ensinados na igreja a respeito desse assunto. Agora eu queria dar aqui a segunda situação, na sequência desse texto, lá em 1 Samuel 25, no versículo 10. Não esqueçam no primeiro ponto. Aqui nesse contexto, Davi está lá, apoiando os trabalhadores de Nabal, Nabal significa tolo, e ele pede para que os seus homens vão até lá para pedir comida, para pedir abrigo. E versículo 10 diz assim, quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal, quem esse filho de Jessé que pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem dos seus senhores,
Devo pegar o meu pão, minha água e a carne dos meus animais que abati para os meus tosqueadores e entregar a um bando que vem, não sei, sabe de onde? Foi duro, né? Vamos lá no versículo 21. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto, e nenhum de seus bens se perdeu e foi roubado, mas ele me pagou o bem com o mal. Ele ouviu essa frase de Saul e inverteu. O que quer dizer o mesmo conceito? Saul falou: olha, você me pagou o mal com o bem. E ele falou: eu não posso fazer isso com o ungido do rei, o ungido do Senhor. E ele falou: mas ele está me pagando o bem com o mal. Se Davi tinha o mesmo princípio, o que deveria fazer? Pagar o mal com o bem. Porque era o princípio. Mas ele fala o seguinte: que Deus me castigue severamente, se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Ou seja, ele estava correto no seu coração, na primeira situação, porque é ungido do Senhor, ele não poderia tocar. Ele tinha uma questão de honra ao seu líder, direto. E nesse momento você sabe que a história, Abigail fica sabendo disso, a esposa, chamada Abigail, e fala: o que meu marido tonto fez? E ela faz um monte de bolo, e vai antes dele, e se prostra, e fala assim: Davi, olha, me perdoa, meu marido, ele não bate muito bem na cabeça, ele fez umas coisas aqui, ó, não leve em consideração o que ele fez, taraná, 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 taraná. Dá para você ler com mais calma. Ela vai ali, se interpõe entre a situação, se humilha. Agora vamos ao versículo 32 do capítulo 25. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos, pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro amanhã pela manhã, não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Ele estava cego, só que Deus começa a ensinar ele uma coisa: honre quem está em cima, mas honre quem está do lado, e honre quem está embaixo. O seu princípio está certo até um ponto, mas o meu vai além. Da mesma forma que você pagou com bem o mal que Saul lhe fez, e ele nem estava procurando te matar, ele só não quis te atender, ele nem te conhece. Por que você está tão nervosinho, afrontado? Porque ele não te conhece, ele não quis te dar comida. E você quer matar toda a família, todo mundo? Calma lá. A mesma consideração. Devemos expressar respeito por todos, sem distinção. E Davi, naquele momento de loucura, ele ouve aquela mulher e fala assim: bendito seja o nome do Senhor, mulher. Porque eu ia fazer uma besteira. Eu ia manchar o meu nome. Mas graças a Deus por você. E o cara morre depois de 10 dias. E ela vira a mulher dele. Olha só. Aleluia. Muitas vezes, nós podemos não estar aceitando os conselhos de pessoas que estão próximas, como dessa mulher, às vezes das nossas próprias esposas. Estamos tão certos. E ele fala ali, olha, que Deus me castigue severamente. Ou seja, eu não quero nem saber o que Deus acha. Eu vou fazer. Mas Deus dá mais uma chance para ele. Davi, eu conheço seu coração. E vou te mostrar de uma outra forma. Aí vai uma mulher lá. E o Senhor, não faça isso. E ele se recupera. Muitas vezes em situações que a gente sabe no coração: Deus, eu vou jogar tudo pro alto. Quero nem saber, vou fazer. Vai aparecer alguém para dizer: rapaz, não faça isso não. Não leve em consideração isso. Eu vou só citar aqui Provérbios 12:15. O insensato teme em fazer tudo do seu próprio jeito, mas o sábio pede e ouve os conselhos.
não se considere superior. Ouça conselhos, pontos de vista. Marido, ouçam as suas esposas e filhos, seus pais, avós. Ouça as pessoas que têm uma influência do Senhor sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Eu queria ler mais um versículo aqui. Esse versículo eu gosto muito. Eu tinha, quando eu comecei a trabalhar no ramo de TI, numa empresa, eu tinha ele como meu versículo de rodapé. Então, nos meus e-mails saía sempre esse versículo para todo mundo. E as pessoas acabavam sabendo, você é crente, né? Hoje na empresa que eu estou é proibido você veicular qualquer coisa, né, por código de conduta, existem umas regras, senão eu teria ali também embutido para saber. Porque nesse momento, quando alguém sabe, conexões são criadas, né? Mas Deus criou outras formas para isso. Filipenses 2:2-5 da mensagem diz assim, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Amém? A outra versão, ao meio da revista atualizada, diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Perdão, eu acabei não lendo outro versículo. Não fiquem obcecados em tirar vantagens. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Amém? Vamos comigo agora em 2 Samuel 1:17. 2 Samuel 1:17. Contexto aqui, para a gente ler, para nós lermos. Davi recebe a notícia que Saul e Jonatas tinham morrido. E uma coisa me chama a atenção, que por todo o tempo, né, Saul perseguiu a Davi, e ele morre. Ele poderia dizer assim, bem feito, morreu, me seguiu, não fez o que tinha que fazer, juízo veio, né? Mas, pelo contrário, vamos ler aqui o versículo 17. Em seguida Davi cantou esse lamento sobre Saul e seu filho Jonatas. Também deu ordens para que todos em Judá memorizassem o lamento. Ele pode ser lido no livro de Jazar. Diz assim, as gazelas de Israel, feridas estão sobre os montes, os poderosos guerreiros caíram. Não anuncie isso na cidade de Gate, não divulgue nas ruas de Ascalon, para que as filhas dos filisteus não tenham mais um motivo para celebrar. A preocupação de Davi aqui nesse momento era não manchar a vida de Saul, apesar do que ele havia feito. Ele cria um canto e fala o seguinte, olha, que uma obrigação todos do povo precisam decorar, porque ele queria fazer o quê? Com que aquela música criasse uma nova lembrança de Saul, apesar de todas as coisas. Mesmo com toda a perseguição e vergonha, buscou preservar a integridade deles. A gente não vai ganhar nada em denegrir ninguém, em contar para todo mundo o que o outro não está fazendo, o que fez de errado. Mas se a gente começar a falar dos valores bons que essas pessoas tiveram, talvez elas sejam resgatadas. Amém? E para mim, um homem segundo o coração de Deus, ele está pronto para fazer isso. Amém? Eu gostaria até de ler, eu vou deixar aqui para vocês anotarem, 2 Samuel 1:20 até o 27. E que é exatamente toda a canção que ele fez. É uma canção linda, do coração mesmo. E quando Deus fala assim que ele é um homem segundo o seu coração, eu posso ler tudo como uma verdade, é o que ele sentia, é o que ele verdadeiramente pensava, era a sua inocência, era a sua essência. E eu pergunto assim, será que eu, por tão pouco, nunca fiz isso, muitas vezes? Eu falei, pai, posso melhorar, preciso me ajustar. Amém? Agora aqui eu queria compartilhar uma situação bem curiosa,
que talvez vocês vão ter um outro ponto de vista. Talvez vocês já tenham, amém? Para mim foi novo, por isso que eu estou dizendo dessa forma. Abram comigo 2 Samuel 3,14. Enquanto vocês abrem, nesse contexto, Davi ele já se tornou rei de Judá, e ele faz uma aliança com Abner, que é de Israel. E aí ele chega para Isbosete, que é o filho de Saul, diz assim no versículo 14: Também enviou Davi mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me de volta minha mulher, Mical, que eu desposei por 100 prepulsos de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la ao seu marido, a Paltiel, filho de Laís, e seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela até Baruim. Nesse contexto, primeiro, a gente sabe que Mical foi entregue a Davi como esposa, e depois disso, Davi, ele fica fora, fica refugiado, e Saul entrega Mical para esse Paltiel aqui. E eu lendo isso assim, puxa, para o marido sair chorando atrás, porque Davi tinha pedido, no mínimo ele amava, gostava muito dela, era alguém importante para ele. Eu não acredito que esse não fosse recíproco também. A Bíblia não diz, isso é a minha colocação em relação ao contexto que está aqui. Um marido que amava, um relacionamento que estava bom. E Davi, a gente sabe que ele tinha um problema com a mulher, ele já tinha outras esposas, além de Abigail, ele tinha outras concubinas. Eu olhando assim, de verdade, ele não precisava de Mical. Mas aquela questão de querer de volta, ele pega Mical. E aí no capítulo 6, vai lá para mim, no 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Essa é uma situação que todos nós já lemos, creio que já conhecemos, onde Mical, ela desonra Davi publicamente não, perdão, na sua casa. Diz assim, versículo 20, capítulo 6, quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, só para você entender esse ponto, era costume do rei, Davi tinha acabado de trazer a arca, e estava feliz da vida, estava celebrando, e ele começa a entregar pães, bolos para o povo, para que o povo também celebrasse nas suas casas com as suas famílias, e ele chega todo contente, todo feliz ali, para abençoar a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das suas servas, como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai, e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor, por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Eu estou disposto a me tornar ainda mais desprezível, até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou, certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o fim da sua vida. Uma briga conjugal. Amém? Briga de marido e mulher. E para mim, tá? Parênteses, ela estava magoada com ele, porque ela estava feliz no outro casamento. Ele arranca ela lá. A Bíblia não fala mais nada que eles tiveram relação, como que ele cuidava. Eu não sei como era Davi com o marido. E ele vê aquilo tudo, ela não compreende. Davi está num nível espiritual maior. Ele sabe o que está fazendo, ela não. E aí o Senhor começou a tratar algumas coisas comigo em relação a isso. Sabe que esse cenário acontece nos dias de hoje? Às vezes tem um marido que busca mais que a mulher. Às vezes ele está à disposição e a mulher assim, toda vez que está na igreja, não é possível. E o marido, do que ter sabedoria de falar, você vai chegar nesse, eu vou te ajudar a você chegar nesse nível que eu estou, a você compreender o quanto eu amo o Senhor. Mas ele foi o quê? Direto na ferida. Ele honrou tanto Saul, mas agora para ela fala assim, olha, Deus não escolheu nem você, nem ninguém da sua família, escolheu a mim, eu sou o rei agora. Mical toca na ferida de Davi, porque ele afrontou, e ele do quê? Do que ter sabedoria. Por que ela está assim? Por que ela está reagindo dessa forma? Não, ele vai lá na ferida dela. E às vezes no nosso relacionamento nós podemos estar mais intensos um que o outro. E eu preciso ter sabedoria. Por que ela está reagindo assim? Ou por que ele está reagindo assim?
Às vezes tem muitas mulheres que estão na igreja e os maridos não estão. E o marido fica assim: o que você está fazendo toda hora na igreja? O que tem lá? E ela fala: você não entende, não vou nem perder meu tempo para explicar para você. Vai continuar essa na sua vidinha assim mesmo. E muitas vezes as mulheres não ganham os seus maridos. E como é um culto para homens, muitas vezes os maridos não ganham as suas mulheres, para fazê-las entender. Ele poderia falar assim: Pical, eu sei que foi bem escandaloso, você não entendeu, mas eu queria que você tivesse a noção do quanto eu amo Deus, o quanto Ele é importante para mim. Desculpa, você está meio estressada, me ajuda de uma forma bem desequilibrada, mas eu estou aqui num nível de santidade tão grande, Mical, que assim, olha, eu vim aqui para abençoar a nossa casa, não quero ter briga, não quero confusão. Mas não é isso que a história diz. Eles discutem. E aqui, quando eu leio o último versículo, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida, eu creio. Aqui não diz assim que o Senhor fechou a madre de Mical. Simplesmente Ele ignorou ela. Ele deixou ela de canto, sem frutificar. E muitas vezes, por pessoas que não pensam igual a mim, que não estão no mesmo nível de entendimento, eu deixo de lado. Para mim isso foi uma falha de Davi. A gente pode olhar para a questão de honra, realmente ela desonrou ele, desonrou a presença, sem discussão. Mas, falando hoje para os nossos dias, se eu tenho um nível de Deus tão grande na minha vida, eu preciso entender as pessoas. Se ela não está me entendendo, existe um problema de comunicação entre eles. Comunicação falha. E enquanto eu estava meditando sobre isso, eu lembro de uma ocasião no meu trabalho que tinha finais de semana que eu trabalhava todos os finais de semana, e o meu diretor no sábado veio lá e falou assim: Sakai, fala uma coisa, como o fulano vai fazer isso? Aí eu comecei: eu acho que ele vai fazer assim, assim, assado. Ele falou para mim assim: como que eu troco eu acho por eu tenho certeza? Falei: tá bom, eu vou lá ver. Não fiquei me desculpando, me questionando. Eu mesmo respondi: eu acho. Ou seja, a minha comunicação não estava fluida, eu não tinha certeza. Algo que ele queria ter convicção. Isso eu comecei a guardar. Eu preciso ter certeza do que as pessoas estão pensando. O eu acho é um caminho para dar tudo errado. Puxa, eu achei que você ia fazer isso. E agora? Mas eu não entendi assim. E às vezes acontece isso na nossa casa. Mas eu não disse para você, mas não foi isso que eu entendi. A gente trocou os diálogos por mensagens escritas no WhatsApp. Trocamos. No trabalho, às vezes equipes perto estão ali no Skype só trocando mensagens, não estão se levantando para conversar. É tão difícil às vezes expressar tudo que você quer ali, escrevendo. A gente se acostumou, e aqui ele corta a comunicação. Para mim, um homem segundo o coração de Deus sabe se comunicar. Ele vai atrás das situações, vai ouvir, vai entender. Talvez ele ouviu assim, talvez ele ouviu coisas duras de Mical. Não sei. E até talvez resolver a situação, mas não foi isso que aconteceu. Não precisa abrir. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Ela não é fraca, ela é frágil apenas. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Tem para filhos também: honre seus pais, né? Para que vocês tenham muitos anos de vida, né? Tem para todo mundo. 2 Samuel 7, versículo 1. Estou terminando, viu? Antes de começar a ler aqui, só um contexto para a gente entrar na história.
Deus dá uma palavra a Davi, dizendo assim, olha, você vai ter um tempo de paz. Seus inimigos não vão prevalecer contra você. Imagina você receber com a consciência que você tem, porque você está, às vezes tem guerra todo tempo, e Deus te fala assim, olha, você não vai perder mais nenhuma. Está tranquilo. Talvez aguarde e faz assim, uau, né? Não vou ter nenhum problema, tempos de paz. Então lê aqui, capítulo 7, versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi na sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, aí dois homens de Deus conversando, né? Está desocupado ali, está tranquilo, fala assim, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Parênteses, é uma coisa boa? É. Tanto que Natã aqui olhou e falou assim, cara, você quer, tá vendo que você mora aqui nessa casa de cedro, realmente você mora num casão mesmo, e Deus naquela arquinha, vai lá, constrói, faz o que está no teu coração, o Senhor é contigo. Não precisa nem perguntar para Deus não, se ele topa ou não, está de Deus, né? Mas, vamos lá no versículo 4, porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Versículo 8, agora pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Em outras palavras, Deus falou assim, olha, Davi, eu sei que você quer me honrar, eu sei que você quer fazer o melhor para mim, agora é o seguinte, pensa, você conhece bem a minha história do povo de Israel, se eu quisesse construir um castelo bem grande para mim, eu já teria pedido, isso não é ideia sua, o meu desejo era que fosse assim, simples mesmo, para quê? Para que eu pudesse caminhar entre o povo, para que a minha presença estivesse junto com o povo, para que o povo não tivesse que ir num lugar único, porque a presença estaria só naquele lugar, mas eu queria caminhar com o povo, meu desejo é estar diante da presença. Então Davi, é o seguinte, vou te lembrar uma coisa, qual é o seu chamado? Agora que você está despreocupado, agora que você está em paz, está pensando muito, esse tempo Davi, do que você ficar pensando em construir castelo para mim, vai cuidar do povo, porque eu te construí esse príncipe do rei de Israel, não perde tempo com outras coisas, isso que você está fazendo é até lícito, mas você não veio consultar a mim se eu quero, e nós precisamos saber, como homens de Deus, como sacerdotes, que temos um chamado, o que eu preciso gastar tempo nesse tempo, se eu tenho tempo disponível, Pai, o que o Senhor quer que eu faça, para eu não perder tempo, e naquele momento, Davi, depois disso ele faz uma linda e ungida oração de gratidão, Senhor, obrigado, e Deus fala assim, olha, tudo bem, seguinte, eu sei que o seu desejo é bom, vai acontecer isso, eu vou te adiantar um pouquinho o assunto, vai vir um filho seu, aí fala de Salomão e conta toda a historinha, você vai ver lá, pode ler na sequência, ele abre o futuro, mas ele dá uma repreensão em Davi, ou seja, não perca o foco, você está indo no caminho certo, não mude o foco, não podemos perder o foco, não posso copiar o que o outro irmão faz, eu preciso ser fiel onde eu estou, eu não vou adiantar os meus passos, para me colocar no lugar ou numa posição ou num tempo que eu não devo estar, mas Davi agora já é rei, ele já está lá, e agora ele quer fazer o quê? Outra coisa, ele está fazendo até agora o que era certo, e agora ele decide fazer o quê? Não estou com tempo, desfocou,
e foi querer ser o quê? Construtor de casa. E Deus falou, não, o que eu te chamei? Foi para cuidar, ser príncipe de Israel. Então vai ser príncipe de Israel. E a gente sabe um pouquinho mais para frente, que ele tem aquela queda com Batseba. E de novo, ele não entendeu a mensagem. E uma das regras do rei era ele ir em combates com o povo. E ele faz o quê? Fica lá, já que vamos ganhar, para que eu ir lá? Estou parafraseando, tá? Não está escrito dessa forma. Mas ele escolheu ficar lá. O que acontece? Ele já tinha uma queda por mulher. Viu lá uma mulher bonita, tomando banho. Acho eu, que ela sabe, o rei está aí. Né? Tá na moda essa coisa, né? De mulher bonita se oferecer para gente que tem posição. E ele caiu como um patinho. Engravidou a mulher. Aí, para esconder, mata o marido. Aquela história toda. E ele cria aqui o Salmo 51. Abram comigo lá, rapidinho. Salmo 51, versículo 1. A mensagem para nós é assim, ó. No tempo que a gente está cumprindo, e que a gente sabe que está no chamado do Senhor, no tempo correto, a gente não deve abrir concessões. Davi abriu uma concessão. Ele sabia que já estava com vitória. Eu não vou fazer isso. Apesar de eu saber que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. E o que aconteceu? A queda. Ele escreve assim, ao regente do coral, o Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi, após o adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que me dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde a minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve, devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez, não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses de sua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejarás sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. Também não requeres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. De verdade, apesar de todo o erro, Davi, ele sabia se arrepender. Ele tinha um coração para se arrepender. Foi uma mancha que ficou. Mas é algo que a gente precisa tomar cuidado, que a gente abrir concessões no tempo daquilo que nós somos chamados, nós podemos fazer coisas diferentes. Aqui deve estar o comentário que eu falei. Cuidado, pois você pode estar fazendo algo até lícito e bom aos olhos do Senhor, aos olhos dos homens, mas pode não ter nada a ver com o plano e propósito do Senhor para a sua vida. Pode ser pura perda de tempo. Eu posso achar assim, não, isso aqui é de Deus, eu vou fazer. Não estou dizendo que tem coisas que você vai ter pelo Espírito, sempre pelo Espírito, mas pergunte ao Senhor. Ele sabe mais do que nós. Amém? Agora eu queria que você pensasse uns 10 segundos nessa pergunta aqui. Se você pudesse pedir uma coisa para Deus, na certeza que você teria prontamente o que pediu, hoje, qual seria o seu pedido? Deus fala assim, olha, irmão, pensa em uma coisa, essa que você quiser, de acordo com a minha palavra, eu vou fazer.
Você pode olhar para o seu coração, Deus conhece o seu coração. E para mim, de toda a história de Davi, esse é o que diferencia a ponto de Deus chamar Davi como homem segundo o coração de Deus. Abram comigo em Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, 4. Antes de nós lermos, Davi ele foi o responsável por escrever, pelo que eu pesquisei, pelo menos 73 dos salmos que existem. Ele era um adorador nato. Ele amava o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, mesmo com a limitação do Antigo Testamento. O Espírito estava sobre ele, mas ele não tinha o Espírito dentro. Ele não tinha a revelação, mas ele tinha o coração. Não adianta ter a revelação se não tem o coração, mas tendo o coração, a revelação vai fazer toda a diferença. Salmos 27, 4 diz assim, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu santo templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam, em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Ele diz assim, o meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença, e o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Ele falou, Senhor, uma coisa só eu te peço, tudo que eu possa ter, tudo que eu possa alcançar, nada disso me interessa. Uma única coisa que eu quero é estar na sua presença todos os dias. Mas eu sei que eu fui chamado para reinar Israel. E pensa, hoje nós temos o Espírito dentro. Ele tinha uma arca em que ele era obrigado a estar no lugar para adorar ali onde estava a presença. E falou, Pai, ou Deus, se eu não precisasse sair daqui, toda vez que eu saio daqui eu fico pensando, quando é a minha oportunidade para eu voltar? Por isso que muitas vezes os ministros falam assim, que Davi vai falar, como que é ser chamado um homem segundo o coração de Deus? E vai falar assim, como é que ter Deus dentro de você? A coisa que eu mais queria era ter Ele dentro, e onde eu estava, talvez Ele ia parar e ficar assim, Senhor, você está aqui comigo, e andar com todo cuidado, com todo zelo, considerando aquela presença. Talvez o nosso pedido hoje, Senhor, eu quero fazer a sua obra, eu quero ter muito para poder abençoar vidas. É lícito, queridos. Quero cumprir o chamado do Senhor para a minha vida. Vou fazer o ID do Senhor. Ele não está dizendo aqui para abrir mão do chamado. Nada disso. Porque Deus sabe, Deus criou todas essas coisas. Mas o desejo lá dentro. Ai, Pai, seria tão bom se eu não precisasse fazer nada disso. Seria tão bom. E a gente pode olhar para nós mesmos, e eu posso olhar para mim, que o meu coração não está assim ainda. Eu ainda gosto de fazer muitas outras coisas. Cada um pode olhar para si e falar assim, Senhor, o meu coração está assim. Mas ele podia encontrar essas palavras como uma verdade dentro de Davi, a ponto de falar assim, ó, ele me deseja mesmo. Mas é possível, se Davi conseguiu, é possível a gente caminhar num nível de santidade, num nível de intensidade, desejando o Senhor. Tem uma música que fala a respeito, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar, fazendo eles cantar santo, santo, santo. E algo curioso, quando nós lemos a palavra de Deus e fala sobre os anjos que estão prostrados, santo, santo, santo.
24 horas por dia, o tempo todo. Talvez nós falamos assim, nossa, que troço enjoado, né? Talvez passando a primeira hora já estávamos cansados, mas o que é que eles veem? Davi conheceu isso na sua intimidade. E eu sei que a gente consegue achar isso. A gente consegue chegar nesse nível e olhar assim a vontade que eu tenho. Vou parafrasear. É estar em todas as escalas de fechar e abrir igreja. A vontade de fazer tudo para o Senhor. Meu coração é esse. De estar disponível todo o tempo. Mas eu sei que não dá, Senhor. Eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho um trabalho para servir. Mas você, Jesus, você é a expressão exata do Senhor é onde eu estiver. Mas o desejo lá do meu coração, lá dentro, o Senhor pode olhar, é estar com o Senhor todo o tempo. Não é perder tempo no WhatsApp, não é perder tempo no Facebook, não é perder tempo fazendo outras coisas. Mas, Pai, você sabe, você me constituiu. No caso, Davi era rei de Israel. E nós temos um papel. Mas lá dentro nós podemos alimentar esse desejo do Senhor. Além de precisar do Senhor, eu quero estar com o Senhor. E eu sei que Deus, ele vai poder olhar para nós quando ele fala assim, olha, achei mais um filho conforme o meu coração. Amém? Fiquem de pé, por favor.